Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai dar sequência às nossas aulas sobre auditoria contábil. Hoje, dessa vez aqui, falando sobre papéis de trabalho, tá bom? Antes da gente iniciar aqui nossa aula, deixa eu fazer aqui dois pedidos para você. Primeiro, se você gostar da aula, gostar do vídeo, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui, tá? Que nos ajuda muito. E segundo pedido é, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação. Você aproveita tudo que tem por aqui, ainda vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Beleza? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos. Vamos lá para a nossa aula de auditoria sobre papéis de trabalho. Lembrando que esta aula aqui ela é elaborada tomando como base o livro Auditoria, um curso moderno e completo. Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, livro da editora Gen Atlas. Tá? Eu utilizo a oitava edição, mas tem a edição mais nova por aí. Tá certo? Então é isso, galera. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um papel de trabalho? O que são papéis de trabalho? Então, papéis de trabalho representam o registro de todas as evidências, por meio de observação, inspeção, indagação, investigação, etc., obtidas ao longo da execução do serviço de auditoria. Cabe informar que os papéis de trabalho podem ser elaborados manualmente ou por via digital. Então, todas as evidências que existem, ou que eu vou criando, né, ao longo do meu trabalho, ou que eu vou coletando, são chamados de papéis de trabalho, tá? E eles podem ser manuais ou digitais, ok? Então, esses são os meus papéis, os chamados papéis de trabalho em auditoria. E aí, quais os objetivos desses papéis de trabalho? Diversos, né? Vamos ver aqui, ó, os principais. Atender às normas de auditoria geralmente aceitas, né? As normas cobram esses papéis de trabalho. Acumular provas necessárias para suportar o parecer do auditor, auxiliar o auditor durante a execução do seu trabalho, facilitar a revisão por parte do auditor responsável, para que ele se assegure de que o serviço foi efetuado de forma correta, servir como base para a avaliação dos auditores, ajudar no trabalho da próxima auditoria e representar na justiça as evidências do trabalho executado, isso caso, né, vá judicializar alguma coisa da auditoria que foi realizada, tá bom? Mas então tem diversos objetivos, né? A maioria é probatório, né? Dar suporte para a revisão, para a justiça, para o próximo trabalho, para provar aquilo que eu fiz, né? Então, basicamente, esses são os objetivos de um papel de trabalho, certo? E aí a gente tem alguns tipos de papéis de trabalho, três, para ser mais específicos, segundo a classificação que o autor utiliza no livro. Tá? Primeiro dos tipos são os chamados programas de auditoria. Programas de auditoria é o seguinte, normalmente essas firmas de auditoria elas têm alguns programas padrões do que você tem que seguir, né? Ó, programas padrões a serem preenchidos pelos auditores para todas as áreas das demonstrações financeiras e também para outros assuntos relacionados com o exame auditorial, planejamento, supervisão, risco em auditoria, avaliação do controle interno, etc. Então, esses papéis de trabalho são meio que um roteiro. Ó, faça dessa forma aqui, tá? E aí tem um exemplo aqui ó, de programa de auditoria, né? É do livro também, inclusive, professor Marcelo, mas que é um papel de trabalho, é um exemplo de papel de trabalho. Temos aqui, ó, procedimentos de auditoria, papel de trabalho de movimentação de contas. Então, ó, obtenha ou prepare um papel de trabalho dando os seguintes detalhes reais e por categoria dos bens do imobilizado. Então, um exemplo de imobilizado aqui, né? Então, ó, o custo, então, coloque saldo no início do período, as aquisições, as baixas, as transferências, saldo no fim do período. Depreciação acumulada, saldo no início do período, depreciações baixas, saldo no fim do período. Conferência de saldos iniciais e finais. Confira os saldos iniciais com nossos papéis de trabalho do ano anterior. Confira os saldos finais com razão geral. Verifique a existência física do imobilizado.
Obtenha a listagem individual dos bens do ativo imobilizado, com data base do fim do período, e confira a soma dessa listagem. Verifique se o total de listagem concorda com o saldo do custo no fim do período, apresentado no papel de trabalho de movimentação de contas. E selecione bens para serem identificados fisicamente. Então, veja, um roteiro, né, do que eu tenho que fazer nesse exemplo aqui, um roteiro para analisar o imobilizado da empresa, tá? Mas tem diversos papéis de trabalho, que são números infinitos os papéis de trabalho, tá? Para cada item, para cada tipo de avaliação que você vai fazer. E aqui, ó, tem ó, os procedimentos executados por quem, né? Aí você vai anotando aqui quem foi da equipe que executou cada procedimento e fazendo os comentários, se for o caso, tá? Ah, e aí, por que isso é legal? Qual a serventia desses programas de auditoria? Primeiro, que ele nos lista todos os procedimentos, né? Ah, e aí ele tem que vir o seguinte, né, com espaço para o auditor assinar ou rubricar, a fim de evidenciar, né, que o serviço foi feito e quem fez o serviço, e espaço para comentários, observações, referências, etc. Então, essa é meio que a cara aqui de um programa de auditoria, tá bom? Ah, e agora sim, por que isso é muito interessante, né, de se fazer? Primeiro, porque estabelece por escrito a política da empresa de auditoria, então ela tem esse procedimento padrão para o intangível, para o imobilizado, por exemplo, padroniza os procedimentos de auditoria dos profissionais da mesma firma, né, da mesma organização, então padroniza, isso é interessante também, evita que sejam omitidos alguns procedimentos importantes de auditoria, porque está lá tudo detalhado que eu preciso fazer, né? Então não pode ser omitido nenhum procedimento importante. E aí também melhora, né, a qualidade do serviço de auditoria, tá? Então, o primeiro dos papéis de trabalho são os chamados programas de auditoria. Segundo tipo, chamados papéis elaborados pelo auditor, que representam os papéis de trabalho que o auditor prepara à medida que vai analisando as diversas contas do razão geral da contabilidade, com o objetivo de ter um registro de serviço executado. Os auditores utilizam folhas quadriculadas de 6, 12, 16 colunas, no caso de papéis elaborados manualmente. Também são utilizadas folhas de bloco para redigir explicações mais longas ou memorandos. Então, se for por meio digital, né, você tem lá seu sistema bonitinho, mas manualmente, geralmente, você utiliza esse tipo de papel aqui, tá? E aí você vai fazendo suas anotações enquanto você confere o razão geral, né? Precisa analisar isso, precisa verificar isso, etc. Você vai fazendo suas anotações e anota, preparado por pessoa tal, na data tal, depois ó, revisado por pessoa tal, na data tal. Isso aqui de preparar e revisar, a gente vai conversar sobre isso também, tá? E o terceiro tipo de papéis de trabalho são os chamados outros, né? Os demais papéis de trabalho. São basicamente, a gente pode ter como exemplos aqui as cartas de confirmação de terceiros, onde a gente vai confirmar com terceiros, por exemplo, as contas correntes bancárias, aplicações financeiras, contas a receber, estoque, investimentos imobilizados em poder de terceiros, seguros, fornecedores a pagar, empréstimos a pagar, advogados, por aí vai, tá? Tem uma lista enorme que eu posso fazer, então são considerados papéis de trabalho também essas cartas de confirmação de terceiros, que vão servir para eu confirmar se o que tem aqui na empresa bate, né, com o que realmente é a informação que os terceiros estão me repassando. E aí cópias de documentos importantes também, tais como estatuto social, contratos, manuais de procedimentos, atas de reuniões de acionistas, de conselho de administração, diretoria, conselho fiscal, carta de representação da administração. Então, essas cópias de documentos importantes também servem como outros papéis de trabalho. Beleza? Vamos em frente. Um outro ponto também é a gente saber que existem, por classificação, por definição, dois grandes tipos de papéis de trabalho, né, a depender da sua natureza. Eles podem ser de natureza corrente ou de natureza permanente. Papéis de trabalho de natureza corrente são aqueles papéis de trabalho utilizados apenas no exercício social atual.
Ponto. É usado em um exercício social. Já os papéis de trabalho permanentes, eles são utilizados em mais de um exercício social. Ah, beleza, entendeu? Entendido? Ó, corrente utiliza em um exercício social, permanente, mais de um exercício social. Vamos ver exemplos de cada tipo aqui de natureza de papel de trabalho. Então, são exemplos de papéis de trabalho corrente: caixa e banco, contas a receber, estoques, aplicações financeiras, investimentos imobiliário, intangível, contas a pagar, imposto de renda, provisões, patrimônio líquido, receitas e despesas, revisão analítica, demonstrações financeiras, questionário de controle interno. Então, são tudo coisas que servem, esses papéis de trabalho, para aquele exercício social, para aquele trabalho ali. Se eu for fazer um novo, aí eu já preciso, né, de novas, de repetir esses papéis de trabalho para o próximo exercício social, tá? E os permanentes, nós temos os correntes e os permanentes. Aí a gente tem, por exemplo, o estatuto social, o contrato social da empresa, cópia dos contratos de financiamento de longo prazo, né? Porque se é de longo prazo vai servir para vários exercícios, cópias de contratos de assistência técnica, cartões de assinaturas das pessoas responsáveis por aprovação de transações, manuais de procedimentos internos, cópias de atas de reuniões, principalmente se tiver decisões de longo prazo, legislações específicas aplicáveis à empresa auditada. Então, veja, aqui são exemplos de papéis de coisas duradouras, né? O contrato social da empresa, uh, atas de reuniões onde se decide coisas de longo prazo, empréstimos de longo prazo, né? Cópia de contrato de empréstimo de longo prazo, legislação. Então, são coisas que eu utilizo por mais de um exercício, tá? Então, são considerados papéis de trabalho permanentes, ok? E aí, outros elementos importantes também é o seguinte, pessoal: codificação e arquivamento de papéis de trabalho. Todos eles devem ser codificados seguindo uma sequência. Então, por exemplo, número um, as demonstrações contábeis. Número 2, caixa e banco. 3, fornecedores. 10, imobilizado. 11, intangível. Você ter essa codificação é necessário para o trabalho do auditor, tá? E depois o arquivamento, né? Você guardar tudo isso em ordem, quer seja em meio digital, quer seja também em forma física, tá? Um outro ponto importantíssimo: revisão dos papéis de trabalho. Na auditoria, pessoal, a gente tem quem executa, né? Quem faz aquela primeira parte, aquela primeira etapa dos papéis de trabalho. Depois ele é revisado aí provavelmente 2 a 3 vezes. Tá? Então vai ter alguém que faz, vai ter alguém que revisa, vai ter outra pessoa que revisa e talvez uma terceira pessoa que revisa. Isso já respeitando o plano de carreira ali dentro, né? Quem tem mais experiência vai revisando, quem está mais verdinho, assim, vamos dizer, tem mais experiência, vai fazendo, executando. E aí, com mais experiência você vai ficando na empresa, você começa a trabalhar mais com essa parte de revisar o que os outros fizeram. E aí, cada um é feito, elaborado por pessoa tal na data tal, revisado por pessoa tal na data tal. É muito importante esse processo de revisão para que o serviço seja executado com o mínimo de falhas possível, ou sem nenhuma falha de preferência, né? Além disso, pessoal, o último ponto aqui é o controle físico. Controle físico dos papéis de trabalho, no sentido de, não só físico, tá? Mas o controle de quem é que tem acesso a esses papéis de trabalho. Se forem papéis de meio digital, quem é que pode acessar? É importante que tenha senha, né, de acesso, código, etc. Isso não é para todo mundo ter acesso, não. É apenas para os envolvidos na execução daquele trabalho terem acesso aos papéis, tá? Isso no sistema. Se for físico, é guardar em maletas com código, com fechadura, em salas que têm acesso restrito, né? Para manter a confiança de que ninguém altere aqueles documentos, né? De que ninguém altere nem adultere aqueles documentos, tá? E também, por força de norma, você tem que manter esse controle aí de papéis por no mínimo 5 anos, tá? Isso é uma exigência da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ok? E aí, para fechar aqui, pessoal, essa parte aqui de papéis de trabalho, eu trouxe 2 exemplos do livro que eu já citei aqui. Assim, papéis de trabalho são infinitos, tem inúmeros. Mas eu trouxe 2 assim para a gente ter uma ideia, né, do que seriam esses papéis.
mas são muitos, muitos mesmo. Mas, ó, por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui, ó, é uma espécie de conciliação bancária, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a empresa, nesse caso aqui, o exemplo é na empresa Alfa, SA, papel de trabalho referente a 30/12/2000, e aí este papel de trabalho diz respeito ao dinheiro em contas correntes bancárias. Então, é um exemplo, né, de um esqueleto de papel de trabalho. Eu criar a conta, e aí eu vou ter o código da conta, nome do banco, saldo pelo extrato bancário, alguns valores que não estão no extrato, mas são daquele período, né? Então, eu vou somar depósitos que não estejam no extrato, subtrair cheques que ainda não estejam lá, vou fazer ajustes com elementos não contabilizados, como alguns débitos e créditos bancários, deixo espaço aqui para outros também, e aí eu boto saldo pelo razão entre 2012 e 2000. Então, eu faço a conciliação entre o extrato bancário e o razão, né? E eu vou puxando os totais aqui embaixo, tá? Então, é um exemplo. Um segundo que eu trouxe é de avaliação de estoque, onde a gente tem a empresa, a data, teste de avaliação de estoque, e aí só de papel de trabalho de estoque a gente tem para, sei lá, 5, 6, 7 papéis de trabalho diferentes, tá? Esse é o de avaliação, onde eu tenho que colocar o código do produto, a descrição, quantidade, custo total, custo unitário, valor de mercado unitário, e aí sair elencando, né? Todos os itens de estoque. Isso tem que fazer, tá? Testagem física, muitas vezes. E aí eu coloco aqui também o total que foi testado, o total que não foi testado, né? Porque a gente trabalha muito por amostragem, né? A gente testa a amostra, a gente não vai testar 100%. E aí o total geral, que tem que necessariamente bater a observação, esse total deve ser igual ao somatório dos saldos das contas de estoque no razão geral. Tem que bater, né? A minha avaliação com o que está lá no razão geral. Tá certo? Bom, como eu disse, né, papéis de trabalho tem inúmeros, parceiro, inúmeros exemplos mesmo, são muitos, os mais diversos, mais variados, para todos os itens que você imaginar de elementos patrimoniais e resultados, tem papel de trabalho, tá? Muitas vezes mais de um. Mas acho que deu para ter uma ideia do que são esses papéis de trabalho, né? E aí a gente vai ficando por aqui, tá? Se for qualquer dúvida, quer deixar algum comentário, escreve aqui embaixo, que a gente troca essa ideia, a gente vai se falando, tá bom? E, para fechar aqui, deixa eu fazer aqueles dois pedidos novamente, para você não se esquecer, né? Primeiro, gostou aqui da aula, gostou do vídeo? Deixa um curtida, dá um joinha, dá um like. E segundo, não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação. Você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo. Ao fazer essas duas coisinhas aí, você ajuda pra caramba aqui no nosso trabalho. Valeu? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.